Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E agora, nas proximidades do nosso Natal, esse momento fundamental dentro da vida do mundo ocidental e de outros locais por aí também, para além da cultura e da civilização cristã, o Natal impacta de alguma forma, às vezes com algumas características um pouco engraçadas. Alguém me comentava que em algum lugar do Oriente, pro oriental, o Natal havia se tornado sinônimo de uma festa onde se come algo, não me recordo se era o peru de Natal, algo do tipo, Mas de fato, o Natal ele é uma característica muito própria nossa, da nossa civilização fundamentada na fé cristã, e sempre nos leva também à questão do fim do ano. Estamos muito próximo do fim do ano civil, certo? E aí, uma característica que hoje em dia já é de lei, tantas emissoras fazem assim por diante, uma certa retrospectiva do ano e assim por diante. Só que o meu convite aqui, tanto a partir desse mistério cristão do Natal, como também daquelas nossas reflexões que giram em torno dos escritos de Chesterton, é muito mais do que nós poderíamos chamar de um certo exame de consciência ao longo do mistério desse ano, que é um tempo que nos é concedido a partir daquele dado fundamental da nossa... por que existimos, afinal de contas, quem é esse que nos veio a chamar do nada à existência e nos propõe um caminho mediante a esse mistério que está ali concentrado nesse lugar tão singelo, e poderíamos dizer quase oculto em meio à imensidão do mundo e dos poderes do mundo, tanto naquele tempo, tanto como há mais de 2000 anos atrás, como hoje em dia também, que é esta Gruta de Belém. E vale a pena começar, especialmente a gente aqui que gosta tanto desse autor, gosta tanto de Chesterton, com essa grande obra que a gente está sempre convidando as pessoas a lerem, que é o Homem Eterno. Tá? E tem tudo a ver exatamente com o nosso tema, que é desta passagem do tempo ao fim deste ano, que sempre deve ser visto como uma graça que nos é concedida, Tantos concluíram a sua passagem por este tempo, seja por causa da idade avançada, seja por causa de alguma doença ou mesmo fatalidade, e não chegam a este dia que nós chegamos até aqui. E entre os cristãos é muito comum dizer isso, bendigamos o Senhor que nos trouxe até aqui. E dessa forma, a nossa mente se volta para esse nos trouxe até aqui, por quê e para quê? E Chesterton vai nos colocar, especialmente no Homem Eterno, diante dessa realidade da nossa existência e do significado dela. Então ele começa, de fato, as duas partes do livro. Se você ler o Homem Eterno, vai poder verificar isso. O livro tem duas partes. E as duas partes começam com essa questão da caverna. A gente poderia quase mesmo dizer isso, o homem na caverna e o Deus na caverna, certo? É evidente que quem lê um pouco mais de literatura universal, conhece um pouco mais dos mitos clássicos, sabe dessa importância do simbolismo da caverna, e como é dúbio também ao mesmo tempo este lugar, tanto como um lugar de esconderijo, de refúgio, de abrigo, também como um lugar de mistério e talvez mesmo de perigo, certo? E essas duas realidades, elas se unem na nossa vida. Você que passou agora por este ano de 2025, com certeza vai poder ponderar várias vezes em que essas duas realidades se intercalaram no dia a dia ou mesmo no passagem das semanas e dos meses. Momentos muito felizes, momentos alegres, momentos onde você disse, poxa vida, que legal existir. E outros momentos que foram muito desafiadores, que a gente faz a outra pergunta, por que da existência? E ali naquele Homem na Caverna, Chesterton nos chama a atenção para esse desejo de junto narrarmos, de maneira que os homens vivem experiências que eles não conseguem fazer permanecer apenas dentro da sua mente ou dos seus relatos, mas que eles querem consolidar, eternizar de alguma forma. E quando nós falamos eternizar, estamos falando de uma certa indisposição do homem com essa figura do tempo que vai consumindo suas vidas e suas realizações. Então vão lá e, por exemplo, uma caçada que talvez tenha sido épica pelo seu desdobramento, seu desenvolvimento. Quem torce aí para algum time de futebol sabe que às vezes existem vitórias dos nossos times que até não trazem grandes títulos pra gente, mas aconteceu de maneira tão aguerrida, tão disputada, de uma forma tão extraordinária, que acaba virando narrativa, acaba virando documentário, acaba virando um monte de coisa, certo?
E aí aquela coisa assim, poxa, mas o que vocês ganharam com isso? A grande coisa não é só o ganhar com isso, mas nós tivemos uma experiência profunda daquilo que nós somos capazes de fazer quando acreditamos que é possível fazer aquilo que muitos consideram praticamente impossível. Tá? Isso, na verdade, o ser humano ele faz uma experiência, né, da grandeza da sua própria existência. Tá? E aí, claro, eu vou querer, né, reproduzir, contar, né, e dizer assim, eu fui capaz de tal coisa. São relatos e feitos que mostram, né, para aqueles que escutam, né, e podem motivar, como aconteceu em vários momentos da história, tanto no mundo da religião, como no mundo, né, da política e das artes. Se fulano que é feito da mesma matéria que eu, carne e osso como eu, né, fez isso, por que não eu? Né? E essa capacidade de pensar esse tipo de coisa traz para muitos, né, junto com a coragem, né, e com o desejo de grandeza, é um caminho, né, extraordinário onde grandes realizações vão acontecer e que fica também como um registro para nós e que nos inspiram. Né? Chesterton contempla isso também dentro de uma outra obra, que é a obra dele sobre Charles Dickens, quando ele vai falar sobre esse espírito tanto republicano que vai instigar nas pessoas a ideia da possibilidade de realizarem grandes coisas. Né? E ele vai falar sobre a dificuldade de surgirem grandes homens, e talvez essa dificuldade de surgirem grandes homens já no tempo dele, e na minha opinião, tiveram grandes homens depois de Chesterton também, mas ele está vivendo um momento específico ali da história inglesa, certo? Estaria relacionado a isso. Aí eu não colocar no horizonte das pessoas a possibilidade de elas serem maiores do que aquilo que meramente está dado no seu dia a dia, do que está prometido ou garantido por instituições, ou por aquilo que são habilidades que elas já conhecem e sabem que têm, coisas que elas sabem que podem fazer e fazem bem. Chega aquela hora que você olha para a caverna, você olha para aquela, né, para aquela gruta, para a escuridão, e você ouve falar, né, de que há a promessa de que possa haver um tesouro, possa haver um caminho inesperado para um vale belíssimo, pode haver ali talvez um local adequado para você encontrar um abrigo ou lugar certo para alguma atividade que você não encontrou em outros lugares e assim por diante. Só que o problema é claro que a escuridão que está lá sempre nos coloca um medo. O que pode ter lá? Pode ter um urso hibernando, pode ter malfeitores se, né, tornando aquilo seu covil, e assim por diante. Esse desafio também aparece para nós de alguma forma através de relatos como, por exemplo, o famoso, né, faz parte desse grande corpo de contos que é As Mil e Uma Noites, que é Ali Babá e os 40 Ladrões, certo? Aonde esse rapaz vai viver um dado extraordinário dentro da sua vida justamente, né, por um destemor, aonde sua vida corre perigo muitas vezes. Essa vida que vale a pena ser vivida, né, ela é permeada de perigos, não adianta. Essa segurança absoluta, o desejo da segurança absoluta, primeiro não é nem promessa de segurança, mas com certeza é a garantia de viver uma vida frustrada. Né? O homem, né, que não vai à frente, né, quando se promete a ele algo grande que ele tem possibilidade de conquistar porque tem medo, via de regra vai se arrepender da sua covardia. E eu acredito que talvez se nós formos parar para pensar em tudo aquilo que nós passamos no ano de 2025, talvez alguns de nós vão fazer o propósito firme de avançar com mais coragem, né, no próximo ano nas oportunidades se elas acontecerem de novo. Né. E parece que Chesterton nos convida justamente a esse destemor, quando a gente para pensar, né, em como ele trata a figura do homem ordinário. Né? Porque Chesterton, e eu acho isso muito interessante, ele não é um homem muito diferente de nós. Né? De fato, Chesterton é um homem que está presente, tá, numa sociedade aonde ele nasce numa certa condição que lhe é favorável, né, perfeito. Chesterton não é um homem que nasce em condições aviltantes, assim por diante, tá? Mas como Chesterton, havia milhares de outros homens no Reino Unido, tá? Talvez capazes como ele ou não tão capazes como ele, mas que poderiam dar a contribuição que ele deu, pelo menos na direção que ele deu, ainda que não fosse a mesma proporção e assim por diante. Mas a diferença é que Chesterton considerava que ele tinha, né, independente de qualquer imposição que lhe dessem, né, uma missão com o seu povo, uma missão, né, com aqueles que estavam à volta dele. Sua missão, como a gente já falou algumas vezes aqui, era, né, compartilhar com os outros aquilo que ele havia conhecido do que era a verdade, do que era o verdadeiro. Né. E se empenhou a isso, muitas vezes, né, despendendo dos próprios recursos, né, não ganhando muito mais, por um trabalho que muitas vezes era exaustivo, conciliando uma vida às vezes, né, onde ia pagando as contas ali conforme o dinheiro ia aparecendo, mas até o fim da vida com essa grande determinação de ajudar os homens do seu tempo a chegarem àquilo que era a verdade, acerca de Deus, acerca de si, acerca de tudo mais. Né? E agora,
Ele não era um aristocrata, ele não era um homem milionário, ele não era, vamos dizer, ele era um cara talvez aí do que nós chamaríamos de uma classe média e assim por diante. E quando eu digo isso, eu digo especialmente para nós pensarmos que isso talvez seja alguma coisa, né, que pode estar no horizonte, né, dos propósitos para os próximos anos aí, para o próximo ano, que é a questão de o que eu posso fazer para começar a resolver aquele problema fundamental, né, que Chesterton apontou quando uma revista, um semanário, uma publicação, né, do seu tempo mandou uma carta para vários sujeitos que perguntavam o que havia de errado com o mundo. Chesterton manda uma resposta curta e taxativa. Eu. Assinado G.K. Chesterton. Então a primeira coisa que Chesterton via que estava, né, desajustado, né, era ele mesmo. Ele precisava se colocar em ordem para começar a ajudar os outros e a sociedade do seu tempo a entrar em ordem. Talvez seja esse o nosso principal propósito para o próximo ano. Olharmos para nós mesmos no ano que passou e agora, né, com os propósitos que faremos, com a seriedade de quem não está buscando nem justificativas, nem se desculpar, nem tampouco, né, colecionando boas ações ou coisas bacanas que fez para dizer o quanto é legal, mesmo que seja para si mesmo. Mas a pergunta é, pensando em tudo isso que eu sou, né, como eu posso progredir no bem que eu conheço, que eu devo fazer, que eu devo realizar, que eu devo ser? Depois disso, a gente olha para essa figura de Chesterton e onde é que ele encontra a resposta para esse drama, né? Quem lê Ortodoxia vai ter uma noção bastante bacana disso, né? Da trajetória que Chesterton faz em busca, né, de compor a sua filosofia pessoal. Que ele acreditava que redundaria numa heresia em relação àquilo que era a ortodoxia, seja, né, da filosofia, mas especialmente a ortodoxia da fé católica ou da fé cristã, ou fé anglicana que está em torno dele. E ele vai perceber, como ele mesmo diz no livro, né, que na verdade, em busca disso, que ele achava que ia redundar numa heresia, ele acabou encontrando a ortodoxia. Ele acabou percebendo que o esforço dele em encontrar a verdade, quando verdadeiramente desprendido desses interesses, né, secundários, né, acabou levando ele, né, àquilo que a civilização cristã, o cristianismo, né, e a civilização já tinham feito. E aí ele meio que é como o homem, como ele brinca, né, que ele é o homem que sai de Gales do Sul em busca da Nova Gales do Sul. Para quem não sabe, isso é muito longe, gente. Nova Gales do Sul fica na Austrália, tá? Então vocês imaginam que seria uma saída da Gales do Sul, que é um local no Reino Unido, para chegar à Nova Gales do Sul. Mas acontece alguma coisa nessa viagem, ele se desvia por causa, né, de correntes ou coisa que o valha, faz um cálculo na rota e acaba retornando para uma outra parte daquela velha Gales do Sul, mas uma parte que ele não conhece. E nessa parte que ele não conhece, esse local novo, né, é na verdade um local antigo, porém ainda desconhecido. E traz a excitação e a alegria, né, da aventura e da novidade, que sempre traz para os nossos corações, e eu acho que a coisa do Ano Novo tem muito essa característica, né, a ideia do renovo, né, a ideia de que nós temos uma nova oportunidade, agora se inaugura um novo momento. Só que ao mesmo tempo ele dizia que aquele lugar guardava algo de familiar. Então o cara reconhecia que, pô, mas isso aqui tá muito parecido, eu não conheço isso aqui, mas cara, isso aqui tá muito parecido com o que eu tenho lá em casa. E ele comenta que ao encontrar-se com a ortodoxia, ao encontrar-se em última análise com a verdade, e aí lendo então, né, o homem eterno, a gente vai perceber que para ele claramente é Jesus Cristo. Já lendo a ortodoxia a gente percebe isso. Eu só faço essa distinção porque o homem eterno é escrito num momento diferente de Chesterton. Chesterton escreve a ortodoxia em 1908 e ele ainda se considera, né, um cristão anglicano. Lá em 1922, quando ele escreve o homem eterno, ele já é um católico. Então nós temos dois momentos distintos. Mas tanto aqui como ali, nós temos um Chesterton que encontra em Cristo esse lugar, na ortodoxia da fé cristã, esse lugar familiar e ao mesmo tempo desafiador. E ele vai acabar entregando a nós essa visão de que o cristianismo é, na verdade, né, este lugar que ao mesmo tempo nos é muito familiar, porque de alguma forma lateja no nosso coração, já está aqui na nossa alma, falando a nós, através da verdade que nós percebemos nas coisas naturais, através do comportamento correto que nós intuímos que devemos ter em várias questões morais, né? Mas também traz muitos desafios de coisas que nós não teríamos como presumir sozinhos, que nós não teríamos como enxergar, né, pelas nossas próprias forças. E aí nós nos encaminhamos para essa segunda parte, né, do homem eterno, que é o mistério do Deus na caverna, esse mistério deste menino,
né, que na verdade, ao mesmo tempo que, como o próprio Chesterton dizia, né, tinha feito ao céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas. Mas agora vinha a nós, nessa pessoa divina, mas que tem natureza humana, com os bracinhos tão curtos que não podiam nem alcançar o focinho dos animais que rodeavam a sua manjedoura. Esse paradoxo, né? E tem um capítulo de ortodoxia que é os paradoxos do cristianismo, certo? Esse paradoxo do Deus eterno e todo-poderoso, que vem na fragilidade de uma criança, né? O Deus que diz assim, né, na boca do salmista: olha, o que tu vai me oferecer, né? Todos os animais são meus, né? Eu posso ter todos eles. Ah, tu vai me sacrificar um carneiro, tu vai me sacrificar um bode, tu vai... Cara, todos os animais me pertencem. Se eu quiser, eu queimo todos eles em holocausto. É meu toda a madeira que existe no Líbano para eu fazer, né, um holocausto. Então quer dizer, o que vai oferecer o homem de fato que não pertence a Deus? Mas Deus cria esse lugar restrito, esse lugar que ele decide, por a sua liberdade, né, deixar ao homem, né, a decisão de entregar a ele, né, que é o seu livre-arbítrio, né, que é a sua própria personalidade, que é a sua liberdade. Isso Deus quis, né, e deixar ao arbítrio do homem. E aí nós temos essa cena que é desse menino que vem nessa fragilidade, cercado e colocado aos cuidados de duas pessoas extraordinárias, é fato, né? Nossa Senhora e São José, a mais santa de todas as criaturas humanas, né? E eu acredito que o segundo homem, né, o mais santo, mas de toda forma pessoas extraordinárias. Não entramos aqui em hierarquia de santidade, sabemos que Santa Maria, ela excede a santidade de todos os santos e anjos, mas daí, questão de São José, a gente pode crer, né, muito propriamente, que existe um lugar todo especial, né, deste que foi escolhido como o pai adotivo, né, pelo próprio Deus encarnado. Se coloca a confiança deles e aí se aproximam desse lugar, né, dois tipos de pessoas. Os pastores, certo? Pessoas que inclusive eram muitas vezes tratadas como párias dentro da sociedade judaica, que ainda estava preso muito a questões de ser próximo de Deus através de formas ritualísticas que demandavam morar num lugar específico, ter uma determinada renda para fazer isto ou aquilo e assim por diante. E esses homens que vivem uma vida quase alheia à civilização, andando pelos campos para poder cuidar dos seus rebanhos, dormindo ao relento, nem sempre podendo participar, né, de todos os rituais, algumas vezes entrando em certas impurezas rituais, porque de fato onde vivem não tem outro jeito, o que tem para comer é isso, mas a lei proíbe, mas então vamos passar fome e assim por diante. E esses são escolhidos, né, por Deus para serem os primeiros a testemunharem esse grande mistério, né, essa grande boa nova que nasceu para nós o Salvador, que é o Cristo Senhor, né? E eles vão lá e contemplam isso, e eu acredito que todos nós, na nossa fragilidade, nas nossas falhas, estamos muito bem representados por esses pastores, né? Mas depois se aproximam também sujeitos que têm uma outra característica. São persas, são homens que nem sequer pertenciam de alguma forma à sociedade, né, do povo que era o povo da antiga aliança. Vem de um mundo onde sequer sabemos muito bem como, né, poderia ser relevante para eles o nascimento de um rei judeu. Mas eles vêm até ele, levado por uma estrela, e ali então se colocam diante deste menino para lhe presentear e homenagear. As pessoas colocam homenagem, elas não entendem muito bem o que significa homenagear, mas é sobretudo a ideia, né, de, nesse caso, adorar, se prostrar diante daqueles que eles reconhecem como seu rei. E ali então dão esses presentes, né, o ouro, o incenso e a mirra, que simbolicamente, tá, são muitas vezes apresentados como o ouro da realeza de Cristo, né, o incenso, que é próprio da sua divindade, e a mirra, que também era utilizado, né, em rituais, né, de embalsamamento e preparação dos corpos em vista, né, da paixão que Nosso Senhor sofreria e que de alguma forma já estava prenunciado desde esse primeiro momento, né. É engraçado, né, porque nós temos ao mesmo tempo a madeira, né, assim como eu tenho ali aquele coxo, aquele local onde os animais comiam, aquela manjedoura, né, feita de madeira, depois também o corpo de Nosso Senhor, né, será estirado no madeiro ali, onde ele vai ser então crucificado e morrer por todos nós. Esse mistério diante de nós, Deus veio, né, assumiu a nossa natureza, certo? E aí a questão é o para quê? O porquê de todo, qual é todo esse sentido de toda essa nossa luta e dessa nossa faina. E aí a gente olha para isso
Vale lembrar, então, que antes mesmo de olhar para essa salvação, a gente deve lembrar que houve um momento, e dentro da proposta desse mistério, né, do Natal, não tem como jogar fora isso, muito pelo contrário, nesse encontro com esse menino de Nazaré, né, ou melhor, o menino de Belém, Nazaré vai ser depois, é que a gente entende uma coisa. Houve uma época em que nós não existíamos, né, e esse Deus, né, vai nos trazer ao ser através, né, da sua palavra. Faça-se. E aí surge, então, no tempo, cada um de nós, né, através, né, dessa união de alma imortal que Deus infunde naquela criança que é gerada no ato, né, procriativo, né, do homem e da mulher. Agora, temos que lembrar que o projeto da nossa vida foi visto antes de toda a eternidade, e o desejo desse Deus que nós descobrimos em Jesus, que é Pai, é que todos nós estivéssemos no seu Filho. Ele nos amou no Filho. E agora a gente vai encontrar nesse mistério aí da Gruta de Belém aquele que é a razão da nossa existência, aquele que nós devemos nos tornar, aquele na qual nós devemos nos juntar e nos tornar cada vez mais parecidos. E aí, em meio a tudo que acontece, depois que Jesus vem, e toda a história relatada no Evangelho, que algumas pessoas se perguntam, tá, mas e aí? A morte continua existindo, né? As doenças, os tiranos da terra, as injustiças e assim por diante. Mas isso tudo depende do nosso ponto de vista. Eu lembro do final de uma série em que, depois de os personagens passarem por muitos perrengues, e realmente as cenas finais dessa série são assim, de uma luta desesperada dos dois para não serem mortos pelo grande assassino, né? Eles estão, né, na saída do hospital e um lembra o outro do que, né, o que ficou mais baleado, vamos dizer assim, né? Lembra esse cara de uma história que ele contava, né? E esse cara que tá pior, assim, e que tá ali junto com seu colega, ali mais recuperado, meio fora do hospital, olhando o céu, ele contou que ele olhava as estrelas, ele gostava de olhar as estrelas e o céu noturno e pensar histórias com aquilo. E aí, esse cara que é o mais ferido aí, que tá se recuperando, ele disse assim, cara, essa história, né, que é a única história, e Chesterton tem isso quase como as suas últimas palavras também. Eu pergunto o quanto a pessoa que fez a série pensou isso. Ele disse, é a luta do bem contra o mal. Essa é a grande história. E aí, esse amigo, né, que tá um pouco melhor, diz pra esse cara, mas eu acho que a gente tá levando a pior, né, porque, cara, tem muito mais céu escuro do que estrela. E aí ele diz assim, cara, tu tá olhando essa história do ponto de vista errado. É preciso que tu lembre que teve uma época que tudo era escuridão. E agora você já tem no céu vários pontos de luz, você já tem várias estrelas no céu. Ainda que a morte, o sofrimento, as dificuldades, as frustrações, nossos próprios limites, os limites dos outros convivam conosco, né? Eles continuem aí, né? Apesar da encarnação e da salvação que Cristo conquistou para nós, o fato é de que a morte e o pecado, desde lá, já começaram a perder terreno, né? Maria já vem ao mundo sem a mancha do pecado original. Cristo vence a morte e ressuscita, né? E ele dá a graça de muitos dos seus santos realizarem grandes sinais e enfrentarem a morte com um total destemor, né? Sabendo da esperança de que a morte não teria a última palavra. Mas que a gente caminhe em meio a tragédias, dificuldades, às vezes percalços do dia a dia, que parecem tão pequenos, mas nos irritam tanto, o fato é, Cristo trouxe ao mundo Deus. E quando Deus entrou no mundo, a morte, né, o pecado e tudo de ruim recebeu um golpe definitivo. Esse golpe vai causando o seu efeito cada vez mais até chegarmos ao fim dos tempos. Até que chegue uma hora que este golpe decisivo terminará com todo o pecado, toda a morte, todo o erro, todo o pranto, toda a dor. Agora, independente do que nós passamos, independente do que nós passamos em 2025, independente do que possam ser os nossos próximos anos, nós sabemos, né, que os nossos sofrimentos, os nossos limites, as nossas dores não têm a última palavra. Nós não estamos mais aprisionados pelas voltas que o mundo, os astros dá. Porque, como disse Bento XVI, em Belém, não foi a estrela que conduziu o menino, mas é o menino que conduziu a estrela. Jesus é o Senhor de todos os destinos, como é o Senhor do tempo da história. E Ele nos ama e quer conduzir a todos àquele lugar feliz para qual Ele foi e de um dia voltará, né, para
né, terminar com o império do mal e iniciar o reino eterno de felicidade e glória. Presente no meio de nós, evidentemente, na Eucaristia, na sua presença através do Espírito nos irmãos e de tantas outras formas, mas a sua vida definitiva é uma certeza, que a igreja sempre afirma, especialmente nesse tempo do Advento, e a esperança, essa estrela pela qual nós caminhamos, a certeza de que apesar de todos os sofrimentos, um dia, né, o bem, a verdade, a beleza, Deus, né, o seu Filho amado, a Divina Trindade, né, vai ter a última palavra e todo mundo vai encontrar o seu sentido, a sua realização plena. Nessa esperança, então, nós, né, aqui da Sociedade de Chesterton Brasil, na esteira, né, do pensamento do nosso autor, desejamos a todos vocês, né, um feliz Santo Natal, né, um belo início de ano, aí com a festa da Santa Mãe de Deus já abrindo, né, 2026, e que com a graça de Deus, né, e na luz, né, dessa esperança, todos nós possamos chegar naquele lugar, né, que Deus tem preparado para nós, com certeza é o melhor lugar.